Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro. E na nossa aula de português, vocês vão fazer a leitura e a interpretação de texto da página 208, 209 e 210. É uma interpretação de texto sobre o gênero textual propaganda. Então, vocês vão fazer essa interpretação de texto. Na aula online, a gente vai fazer ao vivo. Espero vocês na aula online. Quem não conseguir entrar na aula online, eu mando a correção na próxima aula de português. E em geografia, nós vamos dar continuidade nas páginas 114, 115, 116, 117, 118 até 119. Nós vamos falar sobre a mulher e o trabalho, né? Sobre as fotografias aqui apresentadas. É uma presidente de uma grande empresa do setor de aviação, uma trabalhadora doméstica no município do Rio de Janeiro, né? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, no mundo, de cada 100 trabalhadores domésticos, 80 são mulheres, e no Brasil esse número aumenta para 92. Aqui o trabalho rural em colheita, no Sisal, né? No município de Santa Luz, na Bahia. E o que essas fotos têm em comum? Elas mostram o trabalho da mulher, né, gente? Agora leia a notícia a seguir. Pesquisa mostra mais mulheres no poder nas empresas brasileiras. A presença de mulheres na presidência das empresas brasileiras aumentou de 2014 para 2015. Foi de 5% para 11%. Embora ainda seja pouco, o fato de que em cada 100 empresas, 11 são comandadas por mulheres. Agora, ante 5 anos atrás, não é insignificante. Isso aqui foi uma pesquisa feita, né, uma pesquisa internacional, realizado com 5 mil executivos de 36 países. Quais informações traz o texto? O texto traz sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, que aumentou, né, gente? Aumentou em torno de 6%, tá? Em sua opinião, as informações da página anterior e do texto acima apresentam aspectos positivos ou negativos em relação à situação de mulheres no mercado de trabalho? Explique. Eu acredito que seja positivo, porque as mulheres estão comandando mais empresas, estão ocupando mais o seu espaço, né? Embora tenham ocorrido mudanças importantes na situação da mulher brasileira no mercado de trabalho, ainda há muita desigualdade, por exemplo, nos rendimentos dos homens e das mulheres, a diferença salarial entre homens e mulheres. Aqui a gente tem um gráfico, tá? Rendimento médio mensal entre homens e mulheres, a gente vê que sempre o homem, o valor da média salarial é maior que o da mulher. E daí a gente falando um pouco sobre o trabalho de homem e de mulher, tá? Vocês vão ler essa reportagem. Fala sobre a dona Geralda, que sempre trabalhou, nunca teve vergonha e passou num concurso público para trabalhar como coveira, né? Ela é coveira na cidade dela. E fala também de um manicuro Amador Neto, chamado de Neto, de 22 anos, que trabalha como manicure. Então eles falam, né, no texto que, de acordo, ela falou que nunca sofreu preconceito pela família, e ele disse que nunca sofreu preconceito em relação aos clientes que vão no salão fazer as unhas. Né? Preconceito aqui, o que é? É atitude ou sentimento negativo, ou mesmo de rejeição em relação a outras pessoas e grupos. Os preconceitos podem ser vários em relação à religião, o preconceito pode ser vário em relação à religião, aspecto físico, orientação sexual, entre outros. Do que trata o texto? O texto trata sobre o trabalho de homem e de mulher, né? Se existe isso. Os entrevistados comentam que não sofrem preconceito pelas profissões que escolheram. Por que eles poderiam sofrer esse preconceito? Porque muitas vezes a gente diz, esse trabalho não é de homem, esse trabalho não é de mulher. E, na verdade, não existe isso de trabalho de homem ou de mulher. Desde que a gente tenha força de vontade e saúde, a gente pode desenvolver qualquer trabalho. Em sua opinião, existem trabalhos para homens e trabalhos para mulheres? Justifique a sua resposta. Eu acredito que não. Eu acredito que todos podem fazer o que quiserem, né, tendo força de vontade, tendo instrução, né, para fazer, todos podem fazer. E aqui as condições de trabalho. A gente tinha falado nas últimas aulas sobre os EPIs, vocês lembram? Equipamento de proteção. Gente, tem uma mosca aqui, chata. Começa a esquentar, as moscas começam a vir, né? Condições de trabalho. Além de ter o direito de trabalhar, todas as pessoas também têm o direito de usufruir as condições de trabalho seguras. Observe as fotografias.
Olha, ele tá de bota, macacão, luva, máscara, capacete, luva, tá com cinto de segurança, né? Então aqui, ó, pergunta, que atividades esses trabalhadores estão realizando? Esse aqui está aplicando agrotóxico para combater os organismos que prejudicam a plantação de cana-de-açúcar, e esse trabalhador está fazendo a manutenção na rede elétrica. O que eles estão usando para tornar o trabalho mais seguro? Aqui está usando bota, macacão, luva, máscara, aqui cinto de segurança, capacete, né, luva também. O que poderia acontecer a esses trabalhadores caso não usassem equipamento de segurança? Gente, se não usasse equipamento de segurança, quem aplica o agrotóxico poderia ser contaminado. E a pessoa que trabalha nas redes elétricas poderia ocorrer um acidente e levar um choque, né, de alta tensão, poderia vir até a morte. Nas atividades que envolvem risco à saúde do trabalhador, como no manuseio de máquinas industriais ou de produtos tóxicos, e no trabalho realizado em grandes alturas ou em minas subterrâneas, é obrigatório o uso de equipamentos de segurança. No entanto, é preciso ressaltar que em todos os tipos de trabalho, os profissionais devem ter condições adequadas no ambiente que desenvolve suas atividades. E aqui, por último, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho e as pessoas com deficiência. Como vimos, todas as pessoas adultas têm o direito de trabalhar, mas será que esse direito é garantido para as pessoas com deficiência? Apesar de no Brasil existirem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar, apenas 403 mil pessoas trabalham formalmente em 2015, de acordo com a informação do Ministério do Trabalho. Pesquisas apontam que isso acontece porque algumas empresas têm resistência de contratar pessoas com deficiência, mesmo quando são capacitadas. Além disso, as empresas apontaram dificuldades de encontrar profissionais capacitados, né, encontrar profissionais com deficiência ou que tenham a capacitação necessária para ocupar a vaga. Muitas empresas também não contratam por alegarem que o custo da adaptação do local de trabalho é alto. Para tentar mudar essa situação, em 1991 foi criada a lei no Brasil que obriga todo empregador, toda empresa com mais de 100 funcionários a empregar pessoas com deficiência. De acordo com essa lei, a empresa tem essa obrigação, deve destinar de 2 a 5% de suas vagas de emprego a pessoas com deficiência. Ainda assim, muitas pessoas com deficiências trabalham informalmente sem a garantia dos direitos trabalhistas. Aqui é uma pessoa que trabalha num depósito, numa indústria metalúrgica, ele é cadeirante, tá? Então aqui a gente vai conversar um pouco. Na sua opinião, é importante para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao mercado de trabalho? Por quê? Gente, é muito importante, as pessoas com deficiência têm vida, elas têm que sobreviver, elas vão ter que aprender a se manter, então elas precisam trabalhar. É muito importante, elas precisam estudar, se capacitar e poder trabalhar. Como você percebeu, as pessoas com deficiência precisam superar muitas dificuldades para trabalhar. Leia a seguir o depoimento de uma procuradora do município de Fortaleza. Com o ano, tive poliomielite. Poliomielite é uma doença que pode causar perda da força muscular dos membros, geralmente das pernas, entre outros sintomas. A poliomielite é a paralisia infantil, que a gente toma gotinha, aquela vacina. Fiquei muito fragilizada, mas ainda consegui andar. Só não posso subir degraus ou correr. Quando ingressei no mercado de trabalho, aos 21 anos, tinha de subir e descer escadas com o auxílio de outros colegas, porque os dirigentes da empresa não tiveram a sensibilidade de me colocar nos andares inferiores. Meu irmão me leva de carro todos os dias porque a cidade era totalmente inacessível. Ficou mais fácil quando me tornei procuradora do município de Fortaleza. O prédio era acessível, com rampa e elevadores. Difícil mesmo são os relacionamentos, porque muitas pessoas ainda me tratam como coitadinha. Certo? Aqui foi um depoimento dela, que ela falou sobre a vida dela. Pessoas com deficiência em mercado de trabalho. Para exercer uma profissão é preciso desenvolver habilidades necessárias a ela, estudando e praticando. Além disso, são necessárias oportunidades. No caso das pessoas com deficiência, somam-se a esses desafios a falta de acessibilidade, o preconceito e outras dificuldades. Nos lugares por onde você circula no dia a dia, você vê trabalhadores com deficiência? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, tá? Se sim, onde trabalham, quais as atividades que realizam? Eles utilizam algum recurso por causa de sua deficiência, cadeira, muleta, algum aparelho auditivo, alguma coisa? Se não, que atividades essas pessoas poderiam realizar?
onde seria necessária alguma adaptação para tornar os locais acessíveis para trabalhadores com deficiência. Então, assim, pessoal, essa é a nossa aula de geografia de hoje. Tenha uma boa semana, uma boa segunda-feira. Um beijo, fiquem com Deus.